Olha, para quem trabalha na linha de frente em emergências com materiais perigosos, o pior inimigo muitas vezes é aquele que não dá para ver. Aquele que não tem cheiro, não tem cor, é uma ameaça que está ali, no ar. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar em como a tecnologia moderna funciona quase como um superpoder, sabe? Dando a essas equipes a chance de enxergar esse perigo que está escondido. E aqui está o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo por que a detecção é tão vital. Depois, vamos decifrar umas palavrinhas-chave, conhecer as ferramentas e o mais importante, né? Aprender a interpretar os dados que podem ser a diferença entre um dia seguro e um desastre. E por fim, vamos falar sobre como confiar no equipamento que se tem em mãos. Vamos lá. Em qualquer cenário de emergência, a segurança é a prioridade número 1, certo? Mas como se proteger de algo que a gente nem consegue perceber que está ali? É exatamente nesse ponto que a nossa primeira linha de defesa entra em campo: a tecnologia. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A resposta é transformar o que é invisível em algo concreto, em dados. É usar tecnologia para dar olhos e narizes eletrônicos para as equipes, justamente onde os nossos sentidos humanos não dão conta do recado. Porque veja bem, detectar um gás não é só para dizer, tem um gás aqui. É muito mais do que isso. É um ponto de partida para tomar decisões críticas. Os dados que esses aparelhos coletam vão dizer que tipo de roupa de proteção usar, qual o tamanho da área que precisa ser isolada e a decisão final. As pessoas podem ficar ou precisam sair dali imediatamente. Agora, um ponto super importante. No mundo das emergências, cada palavra tem um peso, um significado exato. Confundir detecção com monitoramento, por exemplo, pode trazer consequências bem sérias. Vamos botar os pingos nos is. Pensa na detecção como se fosse o primeiro alarme de incêndio. É o passo inicial, a pergunta básica. Tem algum perigo aqui? A resposta é bem direta, um sim ou não. E se a resposta for sim, todo um protocolo de segurança é ativado na hora. Beleza. A detecção disse sim, temos um problema. Aí entra o monitoramento. A pergunta muda. Agora é, ok, mas qual o tamanho desse problema? O monitoramento é o que nos dá os números, a concentração exata. É informação crucial para planejar o que fazer a seguir. E este quadro aqui deixa tudo preto no branco. Detecção é o alerta, o sim ou não. Monitoramento é a medição, os dados para ação. Um vem depois do outro. E os dois são absolutamente indispensáveis para uma resposta que seja, ao mesmo tempo, segura e eficiente. Bom, vamos falar agora da ferramenta que faz essa mágica acontecer lá no campo, o detector multigás. Olha, ele é uma das peças mais versáteis e vitais no cinto de utilidades de uma equipe de emergência. É um verdadeiro canivete suíço para analisar a atmosfera. Geralmente, esse aparelhinho fica de olho em alguns parâmetros essenciais. Primeiro, o nível de oxigênio, fundamental para a gente conseguir respirar, né? Depois, a inflamabilidade, que é medida numa porcentagem de algo que a gente chama de limite inferior de explosividade, o tal do LEO. E, claro, a presença de gases tóxicos comuns, como o sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono e amônio. Cada uma dessas leituras conta um pedaço da história daquele ambiente. Mas, claro, uma ferramenta tão poderosa assim exige um ritual de preparação. Antes de sequer pensar em entrar numa área de risco, o operador tem que seguir esse passo a passo. Ligar o aparelho numa área segura, que a gente chama de zona fria, dar uma olhada na bateria, nos alarmes e o passo crucial, zerar os sensores em ar limpo. Isso garante que as leituras vão partir do zero, com precisão. Certo. Agora a gente chega no pulo do gato. Porque não adianta nada ter a ferramenta se a gente não souber interpretar o que ela está dizendo. E acredite, os números nem sempre contam a história toda. Especialmente quando o assunto é o LEL, o limite inferior de explosividade. E é aqui que mora o perigo. O detector ele vem calibrado de fábrica para um gás em específico, quase sempre metano. Então, ele pensa em metano. A questão é, e se o vazamento na ocorrência for de, sei lá, butano ou propano? Então vamos imaginar uma situação real, tá? O detector está apitando lá, mostrando 15% de Léo. Bom, 15% parece um alerta, né? Mas talvez ainda não seja algo para sair correndo. Só que o vazamento é de butano e o aparelho ele está pensando em metano. É aí que a coisa muda de figura e a realidade pode ser, olha, bem mais perigosa do que o visor está mostrando. Para descobrir o perigo de verdade, o operador tem que fazer uma coisa: pegar o manual do aparelho e achar o fator de conversão para o gás certo, nesse caso, o butano, que aqui é 1,67. Aí é matemática simples, multiplica a leitura da tela, os 15% por esse fator. O resultado? 25,05% do LL real do butano. E aqui a gente vê o tamanho do impacto disso.
O que o aparelho mostrava como um nível de alerta de 15%, na verdade é um perigo muito maior, de 25%. Isso significa que a atmosfera está bem mais perto de se tornar explosiva do que a leitura inicial fazia parecer. É uma diferença enorme. E se já não fosse complicado o suficiente, a coisa pode piorar. Mesmo fazendo o cálculo certinho, existem outros fatores do ambiente que podem bagunçar a leitura do detector. E é por isso que o operador tem que ser muito, mas muito bem treinado e atento. Então, a leitura está sempre correta depois da conversão? A resposta curta e grossa é: não necessariamente. O cálculo do fator de conversão nos deixa muito mais perto da verdade. Mas o mundo real, ele é cheio de variáveis, de interferências que podem mascarar o resultado. Pensa na densidade do gás, por exemplo. Um vazamento de propano que é mais pesado que o ar vai se acumular lá embaixo, em porões, em valas, justamente nos piores lugares. Fora isso, névoa, umidade, até a interferência do rádio da equipe pode afetar a leitura. Um profissional experiente sabe disso. É preciso ler o ambiente, não só a tela do aparelho. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto, que talvez seja o mais importante de todos: a confiança. A gente só pode confiar na tecnologia se ela for bem cuidada e usada do jeito certo. Aqui não tem espaço para jeitinho ou negligência. E é fundamental não confundir calibração com bump test. Calibração é um ajuste fino, feito de tempos em tempos por um especialista para garantir que o aparelho está medindo tudo com precisão. Isso tem até validade legal. Já o bump test é uma checagem rápida, antes de cada uso, só para ter certeza de que os sensores e os alarmes estão funcionando. Um não substitui o outro de jeito nenhum. E para fechar, existem regras de ouro na operação que não são negociáveis. A aproximação da área de risco tem que ser sempre a favor do vento, para não entrar direto na nuvem de gás. O trabalho é sempre em dupla, um cuidando do outro. E a atenção tem que ser redobrada em lugares como porões e espaços confinados, onde os gases mais pesados adoram se esconder. No fim das contas, tudo se resume a isso: a capacidade de interpretar os dados corretamente, de fazer uma simples conta de multiplicação. Não é exagero dizer que isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre controlar a situação e assistir a uma catástrofe. E isso nos deixa com uma reflexão, né? A detecção de gases é um exemplo muito claro de como a gente lida com perigos que não podemos ver. Mas isso levanta uma questão ainda maior. Que outras forças invisíveis, sejam elas tecnológicas, sociais ou até biológicas, estão por aí, moldando silenciosamente os limites da nossa segurança no dia a dia?